Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o deputado Geraldo Pudim e com o Miguel, que foi jogador, foi zagueiro. O tema é: os treinadores estão tendo problemas para trabalharem a nível do exterior. E os treinadores estiveram aqui na Alerj, na Assembleia Legislativa, tiveram uma reunião com o deputado Geraldo Pudim, onde vieram pedir o apoio. Mas também se pensa na criação do Conselho Estadual do Futebol. Deputado Geraldo Pudim, fale um pouquinho sobre isso para o telespectador da TV Alerj. Veja bem, nós também entendemos de que o parlamento brasileiro, ele não cria nenhum tipo de movimento. O parlamento, ele regula as relações e os movimentos da própria sociedade. Então, a federação, né, nos mandou um esboço de um projeto criando o Conselho Estadual do Futebol. E aí é necessário que isso seja criado por lei. E nós estamos em fase final de elaboração deste conselho, para que ele possa ter um conselho consultivo. Ele é um conselho onde você vai deliberar questões específicas do futebol. Porque, veja bem, Rui e Miguel. Miguel foi um atleta de seleção brasileira e sabe das dificuldades. As pessoas, às vezes, vão ao estádio ver o espetáculo e não sabem o pós-espetáculo do que acontece com aqueles profissionais que tantas alegrias deram aos seus clubes, com tantas alegrias deram ao Brasil, ao seu estado. Então, eu que sou de família de desportista, meu irmão caçula foi jogador profissional, saindo lá de Campos, jogou no Americano, jogou no Goitacás, São José, Cruzeiro, Paraná Clube, São Paulo, Ituano. Então, a gente sabe que depois que o jogador passa pela profissão, deu tantas alegrias, ninguém sabe o que acontece com esse jogador. Tem muitos aí que estão passando dificuldade. Passa extrema dificuldade. É verdade. Extrema dificuldade. E muitos deles perecendo, inclusive, no álcool, perecendo na tristeza profunda, com doenças psicossomáticas, com depressão, e sem ser amparado por ninguém. É como se ele nada tivesse feito. Então é preciso que esse conselho seja um ambiente onde esse atleta profissional que passou pelo futebol tenha aonde ter o apoio. Porque o que se vê hoje aqui é muita gente acabando no futebol, quer dizer, acabando com o que se deu uma alegria depois que passou, e é esquecido, né? Meia dúzia enchendo o bolso de dinheiro com as confederações, com as federações. Então é preciso que haja um conselho que dê uma garantia, que dê proteção a esses profissionais, porque, eu volto a dizer, é uma profissão de curto espaço de tempo. Nós que somos políticos, não. Às vezes, quando a gente chega a 60 anos, é que a gente está assumindo a maturidade política em determinado momento. Já está começando. No futebol é o contrário. Isso. O menino não começa muito cedo. Meu irmão saiu de Campos com 17 anos de idade. Né? E mais com 32 resolveu parar. Jovem ainda? Com 32 resolveu parar. Praticamente no ápice da carreira. E aí faz o quê? Entendeu? E aí faz o quê? Então, é preciso que esse conselho ele seja deliberado pela casa. Eu quero fazer aqui um apelo aos meus colegas, meus pares aqui, os deputados estaduais, para que a gente vote esse conselho, está dando entrada nesse projeto nos próximos dias, em parceria com a federação. O Zé Mário já preparou a minuta da criação do conselho. Vamos fazer audiências públicas e ter um ambiente de discussão para que os atletas profissionais possam ter uma garantia, possam ter uma proteção, possam ter um amparo, não só do período em que eles estiverem exercendo a sua profissão, mas ao encerrar a sua profissão de atleta, que eles possam ingressar no mercado de trabalho como treinador, como auxiliar técnico, como treinador de goleiros e outras profissões no mundo do esporte, que é o mundo que ele viveu, que é o mundo que ele ama. Com certeza. Miguel, essa é a ideia. Eu achei essa ideia excelente e eu acho que vai ajudar muito o profissional, o ex-atleta. Porque o que tem de gente passando dificuldade, né, o Miguel? A GAP é uma instituição que ela visa ajudar o ex-atleta profissional, entendeu? Então, mas não consegue ajudar todos, né? Não tem recursos assim necessários para poder ajudar todo mundo, né? Mas dentro das suas possibilidades, né? Ela faz o que pode, entendeu? Sim. O Zico estava como presidente da GAP, né? Depois foi Delay? Foi o Delay e agora substituí o Delay. Você substituiu, porque o Delay também é colega do deputado, mas a nível federal. Né? O Delay foi ídolo. Foi também na época. Ídolo da torcida do Fluminense, jogava muito ali no meio-campo tricolor. Miguel no Vasco e Delay no Fluminense deram muito dor de cabeça ao meu Botafogo. Mas essa ideia do conselho, deputado Miguel, eu acho espetacular, porque quanto mais você tiver pessoas ligadas, por exemplo, ao esporte, ao futebol,
que possam ajudar aquilo que o senhor falou, daqueles que já pararam e que não tiveram, não ganharam muito, como alguns, porque no futebol não são todos que ganham muito, uma parcela é pequena. E depois Só o topo da pirâmide. Exatamente. 85% é um salário mínimo. Exatamente. Então, o que acontece? Qual vai ser o futuro dessa pessoa? Então, essa ideia do Conselho eu acho realmente sensacional. Agora, também tem um outro assunto que foi também conversado entre os presentes na reunião com o senhor, deputado, foi o Recreio dos Bandeirantes, um centro de formação de treinadores. Era onde funcionava a GAP. A GAP, era a sede da GAP. Era a sede da GAP, que eu não sei por qual motivo, ao encerrar o mandato do ex-prefeito do Rio de Janeiro, ele rescindiu o contrato que tinha de cessão de uso, salvo engano. A GAP conseguiu isso lá atrás e funcionou, e fez as obras com seus próprios recursos e estava funcionando, mas infelizmente houve um acidente que mataram o atual presidente na época. Mataram, eu não estava nem aqui no Brasil, e aí então ficou abandonado. Então o que aconteceu? Aí o município tomou, porque parou de usar. Não tinha uso. Não tinha uso, recuperou o seu imóvel de coisa. E aí fizeram outra atividade, Secretaria de Esporte e tal. E aí a GAP parou de operacionar. Então, através do Zico, do Fred, do Aloísio, conseguiram reabrir a GAP. Aí reabriram a GAP, e uma das coisas que foram feitas foi tentar reaver esse imóvel. E aí conseguimos, ano passado, com que o prefeito na época, o Eduardo, assinando que dentro de tantos dias... A cessão de uso. Cessão de uso. Voltariam a sessão de uso, falou-se até em 20 anos e tal. Só que 20 e poucos dias depois ele foi lá e anulou essa mesma... E aí? Esse mesmo ato. Essa vai ser mais uma tarefa? Essa é uma demanda, inclusive, que a gente já fez um expediente ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Perfeito. Já também o pessoal já teve com a Patrícia Murim, que é subsecretária de Esporte, que se mostrou sensível a essa demanda, porque, na verdade, ali pode congregar, inclusive, o próprio Conselho. Perfeito. Né? O próprio Conselho. Pode ser a sede ali, né? Exatamente, o sindicato. Quer dizer, isso que nós queremos. É um ambiente extremamente necessário. Único, né? Único, e que eu acho que também que a gente vai sensibilizar o prefeito Marcelo Crivella no sentido de que ele faça essa nova sessão de uso, até porque existem recursos aplicados da própria GAP ali, que a estrutura foi feita com recursos próprios. Fica onde no Recreio? Em frente àquele Barra Old. Sim. É o espaço Didi. Ah, tá. Já sei a localização. Então, ali poderia sediar o Conselho, poderia sediar a Federação, e ali ser o local onde estarão sendo realizados os cursos de capacitação para os profissionais que irão militar na área desportiva como treinador. Então, essa é a grande sacada. E eu acho importante, inclusive, que a gente reúna mais pessoas para essa audiência com o prefeito Marcelo Crivella, para sensibilizá-lo no sentido de que ele possa fazer a nova sessão de uso, ou seja, renovar a sessão de uso, para que a GAP, ela que já está hoje reativada no papel, possa ter uma estrutura física. Até porque houve um investimento da GAP ali, né, deputado, não é, Miguel? Então, nada mais justo que, se houve ali um investimento, que possa dar prosseguimento agora, com o apoio aqui da LERJ, o senhor e os outros deputados também, podendo fazer esse meio-campo junto à prefeitura para que se finalize e a GAP possa retornar para ali. Sem dúvida. Eu acho que o Miguel até pode falar até melhor do que eu sobre esse assunto, esse retorno dos atletas para lá. Por exemplo, quando entrou esse novo governo do Crivella, nós solicitamos uma audiência com a subsecretária. Patrícia. Foi lá, ela nos recebeu maravilhosamente bem, e ela, quando ela assumiu, ela fechou. Ela fechou aquilo ali, disse que estava precário as instalações e não ia utilizar. Não utilizou e foi utilizar em outro lugar. E falou, olha, isso aí é uma questão que vocês têm que eu vou falar com o prefeito e tudo, mas vocês têm que... É uma coisa política e tem que retomar com carinho, com calma, explicando a ele... Porque todo mundo, na realidade, o deputado, todo mundo quer aquele imóvel.
Que é muito bem localizado. Todo mundo quer aquele imóvel. E que tem dinheiro da Agap, agora, investimento da nós Agap, que- né? Quem tem de direito somos nós, porque aquilo foi Foi feito pela Agap. né? pela Agap. Era o terreno. Sim. E toda a infraestrutura que ele tem foi com recurso próprio da Agap e é mais do que justo de que a Agap reassuma ali as suas funções. Então é esse E é uma obra, nossa obra é extremamente social. Exatamente. Que é para ajudar também ao ex-atleta Ao ex-atleta. profissional, né? Principalmente. E principalmente aquele que quer parar, ele vai poder fazer um curso ali, na Agap. Vai ter toda a estrutura. Agora, deputado, o senhor tem algumas demandas, hein, como essa, e na conversa, por exemplo, quando o senhor agendar com o ministro Leonardo Pisciani, ministro do Esporte, e também com o presidente Temer, esse projeto do treinador na China, conta pra gente como é que é isso. Foi feito um acordo bilateral entre Brasil e China, Nessa saída do presidente na saída do Temer. presidente, Aham. com relação à questão do futebol, do esporte. Então, é importante de que esse nosso treinador possa chegar à China em condições com a sua certificação. Mas aí depende daquela demanda, né? Depende da demanda. CBF, FIFA, exatamente. UEFA, Sul-Americana. É por isso que precisa haver esse entendimento. Então, abre-se um mercado enorme para absorver o que nós temos de melhor, que é o nosso futebol, que são os nossos treinadores, o Brasil com N campeonatos que temos pelo mundo, não só de clube, mas também da seleção brasileira. E você, na hora que você vai para lá, o treinador não é reconhecido como treinador. Aí vem uma pessoa lá de um país qualquer que não tem A tradição. sua própria federação não reconhece o treinador como... Como? E aí vem uma pessoa que tem gente que está saindo do Brasil, tem condições, faz o curso fora do Brasil e tem reconhecimento. Porque ele não fez aqui. Porque não fez aqui. Miguel pode falar melhor do que eu sobre isso. Eu creio que de 80% a 90% dos treinadores brasileiros não têm certificação. E aí, É isso? Miguel? Chancelado pela CBF, não. E treinadores renomados não têm essa certificação chancelada pela CBF. E aí, se esse treinador for sair daqui para poder treinar num time lá fora, ele terá as mesmas restrições que estamos tendo hoje aqui. E aí é que houve até talvez uma má interpretação ou foi mal colocado na oportunidade pelo treinador do Botafogo, o Jair Ventura, exatamente. quando ele fala da vinda do treinador De fora o Rueda no Flamengo. o Rueda do Flamengo. Não que ele seja contra a vinda de um treinador Não, ele estrangeiro, depois explicou isso né? direito. Mas é preciso que também haja uma via de mão dupla. Sim. Não pode ser uma via de mão única. Deputado, a lei, por exemplo, quando a CBF resolveu fazer a chancela, só ela que fazia a chancela, o que acontece? Ela vai ter que, primeira coisa, olhar os treinadores atuantes. Como é que nós vamos fazer com esses treinadores atuantes? Exatamente. Estão fora do mercado? Vai ter que iniciar o coisa? Muito bem, nós chegamos ao final do Arena Esportiva e debatemos este tema que os treinadores de futebol vieram até a Alerj, pediram aqui o apoio da Assembleia Legislativa, do deputado Geraldo Pudim, para tratar dessa dificuldade que os treinadores têm tido, principalmente no exterior, para trabalhar. E nós contamos com as presenças do deputado Geraldo Pudim. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão instigante e que possamos voltar aqui para falar de novo. Com certeza. E também a você, Miguel, ex-atleta do futebol e presidente da Agap. Obrigado pela presença. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez. Você também pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.